Oiê, vamos falar de Olavo Bilac? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai trazer então uma análise do poema do Olavo Bilac chamado Hino à Tarde. Então a gente vai analisar estruturalmente e também o conteúdo. Olavo Bilac nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Ele foi poeta, jornalista, contista, cronista, crítico e escritor de livros didáticos. Ele também é proclamado como príncipe dos poetas. Ele faz parte do parnasianismo, período que é muito importante a gente perceber que se fala da arte pela arte. Existe uma crítica muito forte do que se faz dos outros escritores dos períodos literários, quando se fala dos parnasianos, que eles não possuem emoções ou que são impassíveis. O próprio Olavo Bilac trouxe essa discussão falando que um objeto por si só, se ele é belo, como por exemplo uma estátua, se ela é bela por si só, ela já tem veias e sangue e alma, e que não é necessário que o próprio poeta traga essa inspiração para as pessoas. Trazendo então essa questão do parnasianismo para o próprio Olavo Bilac, que traz essa questão de que a arte por si só ela consegue se comunicar e ter vida e emoção. E a leitura do poema vai exatamente assim: Hino à Tarde. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas, alva, natal da luz primavera do dia, não te amo, nem a ti canícula bravia, que a ti mesma te extruis no fogo que derramas. Amo-te, hora hesitante que se preludia o adágio vesperal, pomba que te recamas, de luto e de esplendor, de crepes e auriflamas, moribunda que ris sobre a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas no ventre, sob os véus do mistério e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, a noite, alma nutriz da volúpia do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada. A gente pode perceber então que a gente tem uma construção de um soneto e que principalmente a gente precisa perceber que quando a gente vai analisar esse poema especificamente, ele não é um poema com versos heróicos, que são de 10 sílabas poéticas, ou senão que também é chamado de decassílabo. Esse aqui é um poema do decassílabo, então a gente vai ter então que ele tem 12 sílabas poéticas. Por exemplo, a gente vai perceber no final do primeiro quarteto que a ti mesma destruis no fogo que derramas. A gente tem assim a junção de algumas vogais, por exemplo, do que com a, e também que a gente vai parar a nossa contagem de sílabas poéticas nas últimas sílabas fonéticas que a gente tem no finalzinho do verso. A gente pode também perceber a questão do uso da rima. A gente percebe que nos quartetos a gente tem que o primeiro rima com o último e o dos meios se repetem a rima. Então a gente tem chamas, dia, bravia e derramas, preludia, recamas, auriflamas e agonia. Temos também, quando vai nos tercetos, o fato de que a gente tem uma rima de entre, ventre, orvalhada, outono, sono e nada, como se fosse num esquema dos tercetos entre A, B, CC e B. O livro que se encontra esse poema do Hino à Tarde é interessante porque ele é um livro que ele se fala principalmente perto do ano de sua morte. Então, o poema à Tarde ele tem essa questão de se falar até mesmo de uma das premissas máximas que ele vai seguir na construção desse livro, que a vida é como se fosse um arco. Então a gente tem iniciações de atitudes na vida que vão compensando outras atividades. Então a gente é muito empolgado quando vai chegando perto da juventude e a gente vai diminuindo essa empolgação toda conforme vai se passando a vida. Então a gente percebe que há essa questão do jovem do sol no berço de ouro em chamas, que a gente vai como contraponto, que aparece até mesmo com a alma, com a noite, alma nutriz da volúpia e do sono. Então a gente percebe que existe essa questão da compensação de um lado e de outro. Percebe-se também essa questão do amor, de uma questão de um poema que ele cria uma questão argumentativa, falando-se dessa questão de manhã, tarde e noite como as passagens que nós temos da vida do ser humano. Então dá para perceber que esse hino à tarde se fala da questão da maturidade. Como a gente tem o Olavo Bilac já na sua ascensão máxima de poeta, a gente percebe que ele tem muita experiência e que também ele já dominou tanto a parte das questões existencialistas como também da questão da escrita de poemas. Esse poema ele faz a questão como se fosse um hino da maturidade de como a gente vai envelhecendo e aprendendo com isso. Então que a gente tem essa questão da compensação, claro, de outros erros que cometemos na nossa vida e também de questões que a gente vai perto da morte, se aproximando da morte, mas que ele vai principalmente focar de como é bom a gente aprender, a gente ter essa maturidade e como a gente evolui com isso.
e perceber que essa discussão que existe entre a finitude da vida e também da questão da maturidade vai-se até mesmo para a questão do poeta. Ele fala isso de forma tão direta, como existem poemas dentro desse livro, como esse aqui, que fala de uma forma um pouco mais simbólica, mas que traz essa emoção não por parte do próprio autor, mas que se fala principalmente desse esquema da vida, a qual ele não precisa realmente dizer do seu ponto de vista, dizer o que ele acha, para poder mostrar como existe essa questão do amadurecimento, da finitude da vida. Mesmo que a gente tenha o Olavo Bilac nesse período da vida que está escrevendo, se aproximando desse período da morte, que ele vai ter um momento mais reflexivo, ele não fala exatamente o eu, ele traz o assunto como se o próprio assunto fosse o suficiente para poder trazer essa mensagem. É uma estética bem parnasiana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos poemas que a gente teve do Olavo Bilac, que depois em outros vídeos eu vou analisar mais poemas. Tem alguma coisa que você não entendeu desse poema, que você quer perguntar, ou se não você quer sugerir algum outro poema do Olavo Bilac para eu poder analisar? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive que está comentando sobre o que gostou e o que gostaria de ver em próximos vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. Inclusive, se você também quiser continuar estudando sobre o Olavo Bilac e ver mais livros de leitura obrigatória, tem também aqui no meu Drive mais informações e mais conteúdo para estudar. E se você quiser estudar mais sobre o Olavo Bilac e de outros escritores, ou até mesmo você está fazendo leitura para livros de leitura obrigatória de vestibulares, tem o meu curso de literatura aqui embaixo com um link para você poder utilizar um cupom para poder pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que se você não gostar do curso dentro de 30 dias, você pode pedir o reembolso dele. Você vai aprender tanto que o fato de que a gente vai aprender de escolas literárias, a gente vai aprender de leitura de livros, vamos também fazer análise de poemas e também você aprender estruturas e questões para você poder entender o contexto histórico de cada poema. O acesso é vitalício e o preço é apenas do valor total, não é mensalidade. Caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente para eu poder continuar fazendo esse tipo de conteúdo que eu gosto muito, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadoaler@gmail.com ou pode ser também pelo @alessandropr no PicPay. Caso você não queira me ajudar exatamente assim, mas quer me ajudar ainda assim, você pode se inscrever no canal e deixar uma curtida, que isso me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!